Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação, professora de língua portuguesa. Hoje nós trabalharemos na nossa videoaula produção de textos, a narrativa policial, outras pistas. Vocês se lembram da aula anterior, de uma das aulas anteriores que nós vimos, aquele conto policial que tinha o Dibinho, como protagonista da história, uma história policial. Então, vai por essa linha aí, a narrativa policial. Então, muitas pistas, muitas investigações. Vamos iniciar nossa aula. Crimes, vítimas, detetives, investigações. Estamos no terreno da narrativa policial. Gênero do conto, sociedade e tragédia, que é o conto que nós havíamos visto em uma das aulas anteriores. Que você leu nas aulas de leitura. Leia os fragmentos a seguir. Então, nós temos um fragmento, uma parte do texto. Vamos lá. Devia ser insuportável para Herbert Dawlish o fato de que, se a garçonete não tivesse sido tão lenta em servi-lo, ele certamente não teria cometido aquele assassinato. Hadley Barker. Vamos para um segundo fragmento de um outro texto, texto 2. No dia 25 de dezembro, às 7h30 da manhã, o Sr. Septimus Tonks foi encontrado morto junto ao seu aparelho de rádio. Foi Emily Parks, uma das empregadas, quem o encontrou. Gaio Marsh. Texto 3. Daniel Hamlet. Eu fora informada de que o homem que procurava residia em certo quarteirão de Turk Street. Meu informante, porém, não sabia o número. Assim aconteceu que no fim de uma tarde chuvosa, eu andava de casa em casa pelo quarteirão, tocando campainhas e contando uma história mais ou menos assim. Sou do escritório da advocacia de Wellington e Berkeley. Uma de nossas clientes, uma senhora idosa, caiu da traseira de um bonde na semana passada e ficou muito machucada. Entre os que presenciaram o acidente havia um rapaz, cujo nome desconhecemos. Mas soubemos que ele mora por aqui. Texto 4. Metade dessa história se encontra nos arquivos do Departamento de Polícia. A outra metade faz parte da memória de uma redação de jornal. Uma tarde, 2 semanas depois que o milionário Norcross fora morto em seu apartamento durante um assalto, o assassino, passeando tranquilamente pela Broadway, esbarrou com o detetive Barney Woods. « É você, Johnny Kernan? » perguntou Woods, que era míope há uns 5 anos. « Eu mesmo, » respondeu Kernan, caloroso. « Ora, se não é Barney Woods, meu velho conhecido de São Jô? Como é que é? O que é que você está fazendo aqui no leste? Aquelas circulares agora trazem você tão longe? Estou em Nova York há alguns anos, disse Woods. Sou detetive da polícia. Bem, disse Kernan, transpirando felicidade e sorrisos, enquanto apertava carinhosamente o braço do detetive. Vamos entrar no Miller's, disse Woods, e procurar uma mesa tranquila? Precisamos conversar. Bom, vimos esses 3, né? Porque o quarto ele é até uma continuação de um outro. Esses 3 fragmentos de textos, todos nessa linha de pensamento, nesse gênero policial. Você já estudou e produziu esse gênero narrativo e sabe que na narrativa policial clássica, também chamada de narrativa de enigma, há as seguintes características. A história gira em torno de um crime já ocorrido, cujo autor e cuja motivação são desconhecidos e precisam ser descobertos. Em geral, narram-se 2 histórias. A história do crime, a história da investigação sobre o crime.
Vítima, criminoso e detetive são personagens indispensáveis para esse gênero. O narrador geralmente não é o detetive, mas um amigo, um auxiliar, etc. Os estudiosos apontam o ano de 1841, ano da publicação de Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, como o marco inicial do gênero. E quem nunca terá ouvido falar em Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, famosíssimos detetives criados por Conan Doyle e Agatha Christie, respectivamente? O detetive nunca é o autor do crime e, em geral, aparece na história depois que o crime é cometido. Tem imunidade, ou seja, nada pode lhe acontecer. Não faz uso da violência, nem tem relações amorosas. A motivação e a autoria do crime são desvendadas por meio do raciocínio e da lógica. O desfecho, o encerramento, surpreende a nós leitores. A linguagem? A linguagem ela é clara, objetiva, direta, mas contribui para a criação do clima de suspense e mistério, quando necessário, obviamente. Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie são os maiores representantes desse gênero, no qual o que realmente importa e nos prende não é o crime, mas o trabalho feito para desvendá-lo. Como em inúmeros outros gêneros textuais, porém, a narrativa policial sofreu alterações no decorrer do tempo. Surgiram outras narrativas que alteraram algumas das características originais. Algumas mudanças estão descritas a seguir. Então vamos lá, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, houve algumas alterações na forma de ser contada essa narrativa policial. Então ela sofreu algumas alterações. Então uma delas, a história não tem um crime anterior a ser desvendado. Ou seja, os fatos são narrados em forma de memória. A sequência de ações coincide com as ações que levarão ao crime. Nesse caso, o suspense e o interesse do leitor são sustentados pelo que ainda vai acontecer. O desfecho nem sempre é surpreendente. O papel do detetive é, às vezes, exercido por um policial. E tal personagem não está livre de perigo e arrisca constantemente a vida. Olha que interessante. Vamos para a atividade? Vamos colocar em prática os conhecimentos dessa videoaula. Seu trabalho será produzir uma narrativa policial a partir de uma das propostas a seguir. Uma das propostas. Em todas elas, o enredo estará relacionado aos fatos, aos acontecimentos e também às personagens do conto que nós vimos anteriormente, que é aquele Sociedade e Tragédia. Qual é a proposta? Escreva uma narrativa policial clássica, dando sequência a estes parágrafos. Então vamos lá. Eu sempre fui muito amigo do Ramos, detetive conceituado e respeitado por todos. E quando ele soube que Cássio também tinha sido condenado pelo assassinato do Dibinho, ele me falou: por que Cássio negou ter matado Dibinho se nunca negou ter matado Aurélio? Mas se não foi ele, quem matou o malandro? E como foi que o assassino plantou o botão do casaco de Cássio ali, perto do morto, justo na cena do crime? Ramos não conseguia parar de pensar no assunto. E não teve jeito. Fez o que sempre fazia quando um caso não lhe saía da cabeça. Começou a investigar. Aqui no cantinho está escrito, nas novas versões, quando a gente altera uma versão original, uma história original, aliás, o narrador do conto Sociedade e Tragédia receberá um nome, que será o Cássio, tá? Outras instruções. Vocês deverão manter o narrador do trecho acima em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Que é o foco narrativo? Eu, né? O detetive Ramos poderá concluir que o assassino de Dibinho é Cássio.
ou qualquer outra personagem. Mas cuide para que a conclusão seja verossímil, que ela pareça verdadeira. As investigações e as descobertas do detetive devem ser guiadas pela lógica e pelo raciocínio. Você deve criar bastante suspense a fim de manter a atenção do leitor. Para atingir esse objetivo, é importante definir como será o desenvolvimento e o desfecho da história antes de começar a escrever. Se considerar necessário, crie outros personagens. Então, aqui nós temos um modelinho a ser seguido, algumas instruções, que é para manter o mesmo narrador do trecho que foi citado anteriormente. Então, nós temos algumas instruções, mas, claro que vocês vão fazer um rascunho, vocês vão escrever uma primeira folha, vão apagando, vão lendo, vão assistindo a videoaula novamente, se necessário, vão fazendo alterações de vocês, até chegar numa história que haja coesão, coerência, ok? Bom, terminamos a aula por hoje, essa videoaula de produção de texto. Gostaria que vocês a assistissem novamente, quantas vezes necessário for, observar bastante as instruções dessa atividade proposta, fazer o rascunho, corrigir, analisar a questão de paragrafação, de foco narrativo, a estrutura em si mesmo, a introdução, o desenvolvimento do corpo do texto e o desfecho e a conclusão. Outra coisa, enviem para o professor de vocês, o professor tutor da sala de vocês, quiserem tirar uma dúvida, dar alguma sugestão, ok? Continuem assistindo as aulas, continuem se cuidando e tenham um ótimo dia, um bom final de semana, fiquem com Deus, tá? Um forte abraço.